me auto-apresentar, chamo-me João Marcelino, sou jornalista e moderador desta sessão, por amável convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em nome do qual agradeço a todos a presença e o interesse que vos trouxe até aqui. Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de fazer também um breve enquadramento do que se vai passar neste painel. Como sabem, este terceiro encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que responde, como os anteriores, ao título genérico de Portugal, do presente no futuro, está desde as 9 horas de hoje e até mais ou menos ao final do dia da manhã à procura da liberdade. Essa busca faz a partir de 3 grandes pilares agregadores e previamente definidos, que são a ideia de liberdade, a liberdade em Portugal e o futuro da liberdade, remetendo-nos esta para fenómenos tão presentes quanto a globalização e a revolução digital em curso. Este painel faz parte do diagnóstico relativo ao primeiro pilar, sobre a ideia de liberdade, e pretende interrogar-nos, e sobretudo, obviamente, aos oradores convidados, sobre a relação entre as noções de liberdade e de igualdade. Pergunta-se, livres iguais, ou seja, subentendidamente, somos livres e somos iguais? E é isso que eu, durante cerca de meia hora, vou perguntar aos 3 integrantes deste painel, deixando os últimos 15 minutos, como já ouviram também, em off, para as perguntas que esperamos que sejam concisas e, como dizia há pouco também na sessão de abertura o orador, com um ponto de interrogação no fim. Passo então a apresentar, tenho aqui comigo, do ponto mais distante para o mais próximo, Diogo Ramada Curto, é historiador, leciona na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor visitante nas universidades de Brown, Yale e no King's College de Londres e professor da História da Expansão Europeia no Instituto Universitário de Florença. Tem 10 livros publicados e dirigiu Memória e Sociedade, da DIFEL, uma coleção sobre História de Ciências Sociais, projeto que retomou agora com a edições 70. Miguel Morgado, doutorado em Ciência Política, licenciado em Economia, leciona na Universidade Católica nas áreas de Ciência Política, Relações Internacionais e Comunicação Social. Foi professor convidado da Universidade de Toronto, também na área de Ciência Política. Tem o seu nome em livros e também em revistas. Mais próximo de mim, Pedro Adão e Silva, é doutorado em Ciências Sociais e Políticas por Florença e em Sociologia, licenciado em Sociologia em Lisboa. Professor do ISCTE, ou seja, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa da Universidade de Lisboa. Foi professor visitante do Departamento de Ciência Política da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. É colunista do Jornal Expresso e comentador político na TSF e na SIC Notícias. Assinou colaborações em livros e, sendo militante do Partido Socialista, já fez também parte de uma direção do partido no tempo de Ferro Rodrigues, enquanto secretário-geral do partido. E, portanto, para começar, uma pergunta aberta, genérica para os 3. O que é a liberdade? Consideram-se pessoas livres? O que é isso de acreditarmos, de sermos ou acreditarmos que somos livres? A liberdade tem a ver com a realização de todas as nossas ideias e vontades pessoais, ou a liberdade também significa equilibrar os nossos direitos e os direitos das demais pessoas? Começava pelo Diogo. Eu diria que a liberdade é, antes de tudo mais, um processo histórico de aquisição e de conquista dessa mesma liberdade. No Ocidente, esse mesmo processo histórico é marcado por determinados ciclos esses de longa duração, e que eu, para abreviar, reduziria aqui assim a 2 ou a 3. O primeiro ciclo é um ciclo que fica bem representado na Política de Aristóteles e, sobretudo, no seu primeiro livro, onde o Aristóteles começa precisamente por falar daquilo que está na base de uma concepção natural da sociedade, e na base de uma concepção natural da sociedade está não só a ideia de que um homem é, por natureza, um animal social, mas está a escravatura. E esse ciclo, digamos assim, de naturalização da escravatura é um ciclo que chega praticamente ao século XX e em relação ao qual nós temos de pensar as diversas formas e as diversas conquistas que contrariam precisamente essa mesma escravatura. Penso que esta é a primeira ideia e o primeiro fio condutor
que nos afasta de uma concepção mais ou menos idealista da liberdade, para ancorar uma determinada concepção, a concepção da naturalidade da escravatura, nos tempos greco-romanos e nessa herança dos tempos greco-romanos ligada à nossa própria modernidade. Modernidade, e aqui eu marcaria um segundo ciclo, que rompe com esta ideia aristotélica de que existem hierarquias impostas naturalmente à sociedade, para recriar, digamos, a concepção do social em função de 3 grandes valores. De 3 ou de 4 grandes valores. O da igualdade, o da liberdade, o do indivíduo e também, ao lado de todos estes conceitos de igualdade, de liberdade e de indivíduo, de progresso. E de progresso com muitas vertentes, mas uma das vertentes principal é precisamente a da conquista da liberdade e a da luta em relação à desigualdade considerada, digamos assim, natural. É, portanto, dentro destes 2 ciclos, digamos assim, dentro destas 2 concepções, uma que chega até nós, mas que é criticada fundamentalmente a partir dos séculos XVII, XVIII e por aí fora, que eu gostaria de situar a noção de liberdade como um processo e como um processo histórico. É evidente que, frente a estas mesmas concepções, e eu penso que as linhas mais ou menos programáticas deste encontro estão demasiado inspiradas em ideias de Tocqueville relativamente a essa tensão entre igualdade e liberdade, outras ideias se foram alinhando e outras formas, digamos assim, de conceber a sociedade foram tendo lugar. Mas, fundamentalmente, e para não tomar agora nesta primeira intervenção mais tempo, eu diria que a principal conquista, a principal luta é em relação a uma concepção, digamos, de uma sociedade naturalmente desigual, em função de uma sociedade que define o seu próprio progresso em função dos valores da igualdade, da liberdade e desse mesmo progresso. Ficar-me-ia por aqui. Miguel, você como é que olha? Talvez com uma visão menos histórica, não? Mais modernista. Bem, mais vale começar já a abrir as hostilidades, senão estamos aqui a empatar. Eu discordo, não totalmente, mas parcialmente, desta visão do professor Ramada Couto. Mas, em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção que isto é um tema tremendamente difícil de tratar. Sempre foi para mim, sempre tive imensas dificuldades em tratar isto. Eu sei que nós, na nossa linguagem cotidiana, tendemos a simplificar sempre este problema, até porque, evidentemente, é um conceito fortemente politizado e por aí adiante. E ao qual nós recorremos até para interpretar a nossa vida cotidiana, mas estas coisas parecem-me sempre mais complicadas do que simplesmente afirmar a liberdade como um processo histórico. A gente tem que começar por um ponto qualquer, um problema difícil, a gente tem que começar por um ponto qualquer, o ponto de partida é mais ou menos arbitrário, o meu vai ser este. Antes da liberdade poder ser interpretada como um processo histórico, é preciso ver que a liberdade é primordialmente uma característica da ação humana. E, portanto, é uma característica também da própria natureza humana. Isto é, não há uma discussão da liberdade que possa ser minimamente plausível, ou inteligível, ou coerente, se não percebermos que a liberdade tem uma noção metafísica, tem uma dimensão metafísica, uma dimensão ontológica, por um lado, e depois tem uma dimensão política e social. Quer dizer, a resposta à pergunta, os homens são seres livres, a sua faculdade de escolher, ela é livre, é condicionada, é determinada, obedece à primeira dimensão. A segunda dimensão é tentar responder à pergunta o que é a liberdade enquanto um fim da política, e acho que era um pouco esse o ponto que o professor Ramada Couto estava a tentar fazer. De qualquer maneira, eu vou fazer aqui uma caricatura do que o professor Ramada Couto disse há pouco, mas é só para ele ficar zangado comigo e depois ter que responder. Não exagera. Ele, parece-me que apresentou um retrato histórico da Marcha da Liberdade, que é muito típica do século XIX,
sobretudo a escola inglesa e francesa, chamada escola Whig, que via precisamente a liberdade como um valor que está em crescimento ao longo da história, e a história humana pode ser toda interpretada à luz dessa crescente expansão, mesmo que nós percebamos que houve um revés aqui ou um revés acolá, mas que há uma espécie de determinação teleológica da história em que nós estamos sempre a caminhar para um destino coletivo mais livre. É preciso ver que a própria história da filosofia política, a própria história política das sociedades, foi ela mesmo gerando diferentes interpretações das duas dimensões da liberdade que eu estava a falar há pouco, tanto no plano metafísico e ontológico como no plano político. Eu concordo com uma coisa que o professor Ramalho Curto disse, pois não discordamos em tudo, que muitas vezes a abordagem da disjunção entre liberdade e igualdade, uma disjunção que não está livre de tensões, uma disjunção que não parece aceitável, embora a sua conjunção também não está livre de tensões, podemos falar sobre isso mais daqui a pouco, mas que a referência que ele fez ao Tocqueville nesta separação entre liberdade e igualdade, que depois é muito fundadora do pensamento liberal, mas não só do pensamento liberal, liberal à esquerda, liberal à direita, também parece que carece aqui de fundamentos importantes. Agora, é preciso ver, uma vez mais, só para ilustrar, e com isto termino esta primeira intervenção, é preciso ver como a história política foi determinante para o aparecimento desta teoria particular da liberdade, com a qual eu também não estou de acordo. A razão por que Tocqueville e depois os liberais de esquerda e direita no século XX insistem nesta separação entre liberdade e igualdade e depois caminham para teorias mais ou menos superficiais, negativas da liberdade, decorreu de experiências particularmente traumáticas que o Ocidente conheceu, em particular duas. No caso de Tocqueville foi a experiência do governo jacobino durante a Revolução Francesa, onde há uma afirmação tão cínica, tão hipócrita, tão obviamente falsa da conjugação de liberdade e igualdade que, evidentemente, as pessoas intelectualmente revoltam-se contra aquilo e dizem, bem, se isto é liberdade, se andarmos todos aqui num governo tremendamente opressivo, se isto é liberdade, então a liberdade tem que querer dizer qualquer coisa e tem que estar separada da igualdade. Essa foi a experiência traumática para o século XIX e depois para o século XX, evidentemente, a experiência da Revolução Bolchevique, da Revolução Comunista na União Soviética e fora dela, que trouxe, uma vez mais, talvez num grau ainda mais profundo, uma afirmação da liberdade em conjugação com a igualdade que era de um cinismo e de uma hipocrisia tal que, uma vez mais, levantou essa resistência. Agora, só para terminar, é bom que nós hoje possamos ultrapassar esses traumas, tanto do governo jacobino, da Revolução Francesa, como da Revolução Bolchevique de 1917, para poder começar a pensar a liberdade noutros termos que não aqueles termos redutores em que eu aí e o professor Ramalho Curto estamos de acordo que não deve ser a via mais considerada. Pedro, a sua visão inicial sobre o que é isto da liberdade? Eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em atribuir grande relevância a esta discussão muito essencialista e também relativamente estática em que se trava esta discussão entre liberdade e igualdade. Aliás, as sessões anteriores já foram... Já iremos puxar a conversa. Pois, mas já as sessões anteriores foram um pouco nesse registro. E o que me parece... Eu agora, por acaso, estava aqui a pegar umas notas, estava a pegar no lápis para tomar umas notas e vi que este lápis tem aqui escrito, não sei se tem um lápis igual a este, que diz ser livre, ter opinião. E parece-me que é uma espécie de boa definição da liberdade. Mas é uma definição que traz, que tem consequências e que coloca outras questões, que é o que é que nós precisamos para ser livres e para podermos ter opinião. E eu gostava de chamar a atenção para uma coisa que me parece essencial, porque... De certa forma, eu julgo que nós não temos um problema de liberdade. Agora, pensando em Portugal, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, as coisas funcionam. E a questão que se coloca é exatamente o que é que nos falta para ser livres e podermos ter opinião. Eu diria que nas nossas sociedades, que não são nem as sociedades do século XIX, nem da primeira metade do século XX, nas nossas sociedades democráticas e liberais, o mecanismo mais brutal de privação de liberdade é a ausência de recursos materiais. Há um problema com a liberdade e é um problema que tem a ver com a distribuição da liberdade. E aí pode-se dizer que a liberdade está em regressão neste espaço europeu? Sim, não, quer dizer, isso, acho que temos de ter um olhar também mais fino para essas tendências. Em todo o caso, o que podemos e sabemos é que as sociedades menos desiguais
são também as sociedades mais livres do ponto de vista da participação cívica e também do ponto de vista do crescimento económico. Portanto, as coisas tendem a estar ligadas. Então, há um limite ao exercício dos direitos políticos que tendemos a associar com a liberdade de ter opinião, que está relacionado com as questões materiais. O que, aliás, se nós pensarmos, agora olhando mais para aquilo que foi a passagem do século XIX para o século XX e todo o século XX nas democracias ocidentais, uma das transformações mais profundas nas nossas sociedades foi a forma como as relações sociais e políticas se mercadorizaram, ou seja, tornaram dependentes do mercado. E o século XX, e grande parte do século XX, é um período histórico de desmercadorização, ou seja, de libertação da dependência face ao mercado. Isso é talvez uma grande conquista civilizacional de enorme alcance. E para responder à tua pergunta, João, se agora temos sinais de alguma regressão, no sentido de que estamos mais dependentes das relações mercadorizadas, também no nosso exercício da liberdade política. E isso julgo que é um problema material, no sentido em que tem consequências reais na vida de cada um. O Diogo chamou a atenção para uma coisa que me parece sempre muito importante e também para trazer um pouco a discussão à terra, que são os direitos adquiridos. Os direitos são, por natureza, adquiridos, quer dizer, e a história da liberdade é uma história de aquisição sucessiva, umas vezes em paralelo, outras vezes em sequência, de direitos civis, políticos e sociais. E a liberdade está associada à conjugação dessas três dimensões dos direitos que são mesmo adquiridos. Já lá vamos à Troika. Não, eu não estava a falar da Troika. Isto é outra Troika, quer dizer, os direitos civis, políticos e sociais, de facto, é uma Troika, mas é outra. Eu, voltando ao Diogo, ele já trouxe aqui Tocqueville, eu andava 200 anos para trás para a Revolução, para o tempo da Revolução Francesa, e lembro-me do genérico dessa revolução, que era liberdade, igualdade e fraternidade entre todos os homens. Este tempo passado temos razões para estar satisfeitos com o percurso que fizemos, ou na atualidade existem sinais inquietantes nos últimos tempos? Nos últimos tempos, isso para um historiador é sempre discutível. Muito discutível. Eu acho muito interessante esta discussão. Não me parece que a complexidade possa vir pelo sublinhar de uma perspectiva mais essencialista ou até metafísica. Não me parece, muito sinceramente. Eu acho que é talvez de formação de ofício de historiador, mas o próprio conceito de liberdade e o lugar que ele ocupa no interior, digamos, das tomadas de posição, das formas de pensamento, de conhecimento, isto é uma banalidade, vai mudando consoante as épocas. Nós não podemos dizer que um pensamento político criado, digamos, numa matriz greco-romana e que é herdado, digamos, pela Europa, que assenta fundamentalmente numa linguagem das virtudes, se organiza em função da conquista da liberdade. Digamos, não estou a dizer que não se encontrem, claro que se encontram, muitas formas de discussão da liberdade no interior do pensamento greco-romano e depois desde o Renascimento, mas a centralidade é uma centralidade que tem de facto que ver com algo que o professor Morgado conhece bem, que é precisamente a criação de um direito natural moderno. Conhece bem porque escreveu um extraordinário estudo introdutório ao direito natural e história de Leo Strauss, que é uma obra muito difícil. Eu sou particularmente avesso, digamos assim, ao sublinhar de grandes complexidades. Não é? Prefiro tentar ver no interior de múltiplos fatores quais é que são aqueles mais importantes. E, de facto, há um que é importante, que passa pela Revolução Francesa, que emerge, se calhar, em círculos mais restritos anteriormente, mas que tem na Revolução Francesa, indiscutivelmente, um dos seus grandes marcos,
que é esse programa, digamos assim, de conquista da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Se os séculos XIX e XX cumpriram esse mesmo programa, é evidente que não cumpriram esse mesmo programa. E eu diria que há pelo menos dois fatores que são importantes no não cumprimento desse mesmo programa. Não cumpriram na Europa ou no mundo? Não cumpriram no mundo, não é? Em relação ao qual o próprio Tocqueville, mas é um Tocqueville que não é escamoteado como muitas leituras neoliberais pretendem fazer crer acerca do Tocqueville, não é? Porque os neoliberais ou neoconservadores leem o Tocqueville escamoteando totalmente o pensamento do Tocqueville em relação a um dos processos mais importantes dos séculos XIX e XX, que é constituído precisamente pela construção de impérios fora da Europa. A França, sobre a qual o Tocqueville se pronuncia em dois grandes relatórios, geralmente é escamoteada das análises neoconservadoras, porque não interessa, porque aquilo não é compatível com este elogio, digamos assim, de um Tocqueville arauto da liberdade, mas teórico de uma sociedade desigual. E depois há um outro acontecimento, que é talvez o acontecimento-chave, que me faz duvidar, devo dizer, de um certo relativismo, em parte neoliberal, em parte New Age, que o meu querido colega aqui assim referiu, que é a questão do Holocausto. E a questão, digamos assim, dessa barbaridade que um império nazi, com as diversas formas, digamos assim, de racismo, de escravatura, conforme mais recentemente demonstrou, e bem, Marco Mazauer, mas nós já o sabíamos desde Hannah Arendt, e, portanto, esses dois grandes acontecimentos, não é, da construção dos impérios ultramarinos e do Holocausto, digamos assim, como uma das chaves que simboliza a existência de regimes autoritários, indiciam que, de facto, o programa, digamos, de progresso da Revolução Francesa não foi cumprido. E eu penso que qualquer observação de historiador, mas de um historiador atento à longa duração, acerca dos dias de hoje, tem necessariamente de carrear essas duas ideias, digamos assim, que são ideias bem ancoradas historicamente, da existência de impérios, por um lado, e da existência de formas, ou do prolongamento de formas de escravatura associadas a esses mesmos impérios, ou a essas mesmas formas de imperialismo, nos dias de hoje, eventualmente com outros formatos, mas, no fundo, indiciadoras da existência de sociedades extremamente desiguais. Miguel, se quiser voltar a discordar, esteja à vontade, mas eu assim tinha uma pergunta muito concreta. Quer dizer, a liberdade tem de ter regras, precisa de Constituição, de Tribunal, enfim, desse conjunto de leis que fazem com que a liberdade individual não se sobreponha também à liberdade que os outros também têm que ter para serem verdadeiramente livres. Pois, não, essa é uma questão muito importante. Antes de responder, permite-me só que... Neste caso até vou concordar. Vou discordar do que disse o Pedro, mas vou concordar aqui com o professor Romano Curto. Por uma razão, eu lamento muito, isto não é uma questão de essencialismo, não é uma questão de esoterismo metafísico. Sem uma teoria da liberdade, a gente não sabe do que é que está a falar, porque estamos a falar em círculos. Supor que dizer ser livre é ter a opinião, uma teoria da liberdade, lamento, mas não é. E isto é tão importante porque depois nós tiramos imensas conclusões, mas temos que as adequar a uma teoria da liberdade que a gente tenha, por mais, enfim, superficial ou mais insuficiente que ela seja. Quero ilustrar o que eu estou a tentar dizer com dois exemplos, um tirado do Pedro, outro aqui do professor Romano Curto. O Pedro disse que nós temos aqui um problema na nossa contemporaneidade, ou então para o futuro previsível, que é a mercantilização das relações humanas e por aí fora, e que isso era um reverso para a liberdade. Vejam que, quando aparece, e o professor Romano Curto também conhece bem esta fase da história da Europa, quando aparece o projeto filosófico ou político
de construção de uma sociedade que teria a instituição do mercado no seu centro, pelo menos como agência de coordenação das relações económicas entre os indivíduos. O projeto é para toda aquela gente um projeto de emancipação dos homens. Emancipação relativamente a quê? Às relações de opressão que os homens teriam, de acordo com estas pessoas, no século XVIII sobretudo, mas no século XIX também, relações de opressão profundíssimas que tinham marcado a vida da humanidade durante 25 séculos. Por isso o mercado aparece em homens como Montesquieu, por exemplo, Adam Smith, Adam Ferguson e por aí adiante, aparece precisamente como uma instituição de emancipação dessas relações de dependência e, nesse sentido, como uma instituição de liberdade. Isto não quer dizer que o Pedro não tenha razão ao dizer que a liberdade depende, para o seu exercício, das circunstâncias concretas em que as pessoas vivem. Evidentemente, se há uma escassez de meios ao seu dispor para exercer os seus direitos, estamos numa inviabilização, pelo menos, de uma parte da liberdade. Okay? Agora, volto a dizer que teoria da liberdade não é dizer que a liberdade é um direito. Isso é uma tautologia. É uma tautologia como dizer e violar o direito é cometer uma injustiça. É uma tautologia que não explica nada. A segunda ilustração seria esta. O professor Ramalho da Corte falou na questão dos impérios, que é uma questão muito importante. Mas veja-se como a apologia do desígnio imperial, e agora saímos de Tocqueville para não estar sempre a amassar o mesmo homem, mas que nós encontramos no século XVIII, no século XIX e no século XX. A apologia do projeto imperial muitas vezes é feita sob um desígnio de liberdade, em que os impérios aparecem como agentes da liberdade. E é daí, dessa polémica, que nasceu aquela separação, que agora nós todos achamos que é muito evidente, entre o Império Espanhol, que era particularmente opressivo, e outros impérios de outras potências, que alegadamente seriam também um instrumento de libertação dos outros, mesmo que os outros tivessem de ser, na prática, escravizados e oprimidos. Quanto à questão que me colocou, que é uma questão também ela muito difícil. Nós aqui estamos a colocar a pergunta que nos trouxe aqui a esta reunião em particular, se a liberdade está relacionada com a igualdade ou se está separada. Eu já disse que acho que está relacionada, acho que essa relação está sujeita a muitas tensões, mas ela não pode ser separada. Mas a liberdade também não pode ser interpretada em separação de outros elementos da existência dos homens, como, por exemplo, a dignidade de cada um, a responsabilidade. E isso leva-nos para a questão das regras. Se a liberdade precisa de ser regrada. Quando aqui me convidaram para este encontro, pediram, não sei se também vocês tiveram que fazer isso, de enviar um símbolo ou uma representação que para nós fosse particularmente ilustrativa da liberdade. Aqui eu enviei, deve estar no site, mas aqui eu enviei foi apenas a identidade aritmética 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4 é, evidentemente, uma referência literária muito famosa, do Orwell, de 1984, mas que, a meu ver, corresponde ou manifesta uma reflexão profundíssima sobre a questão da liberdade e que eu acho que está relacionada com isso, que me perguntou. Que é isto. A liberdade a liberdade humana projeta-se sempre debaixo de um horizonte de ordem. E mais do que um horizonte de ordem, de um horizonte de necessidade. Isto é, o universo em que a liberdade é plausível e coerente não é um universo de contingência indefinida. E, portanto, a liberdade oferece, por contraste, a uma ordem que é marcada e estruturada por elementos de necessidade à qual nós não podemos escapar. Por isso, a escolha humana faz-se num horizonte de necessidade. E isso levanta, evidentemente, o problema político de termos de agir de acordo com regras. Essas regras são manifestações sociais e jurídicas daquilo que, na tal dimensão ontológica da liberdade, nós entendemos como a associação da liberdade à responsabilidade. Se nós tivermos um entendimento puramente negativo de liberdade, nós temos uma resposta muito simples para a questão das regras. Existem regras para que a liberdade dos indivíduos não colida, a minha liberdade não colida com a dos outros cidadãos. Eu parece-me que essa resposta é uma parte da resposta, mas uma parte pequena da resposta. Porque o que as regras querem instanciar primordialmente é que a liberdade é mais do que a ausência de impedimentos externos à minha ação,
é também um entendimento de autogoverno da minha vida, de autodeterminação da minha vida. Mas se eu aceitar este elemento numa teoria da liberdade, então eu tenho automaticamente de dizer que, na medida em que eu sou livre, eu tenho de ser responsável pela minha liberdade também. E as regras, a Constituição, leis imparciais, leis justas, obedecem exatamente a este imperativo. Claro que depois a questão está em saber que Constituição é que nós temos, que leis é que nós temos. Não basta alegar aquelas características gerais da lei, que a lei tem que ser geral e abstrata, isso não chega. E não chega porquê? Porque as leis, pelo menos em sociedades democráticas, são feitas pela conjugação de esforços, de opiniões e de convicções de pessoas que são livres e, portanto, as leis políticas do Código Civil e por aí adiante não têm o estatuto de leis da natureza, sobre as quais eu não posso dizer nada. Há uma interação entre a nossa liberdade e as leis, mas, em todo o caso, o meu sublinhado seria, para também não estar a tomar tempo aos meus colegas aqui da mesa, que na medida em que nós aceitamos que as regras, as leis e a Constituição são importantes para regrar a liberdade, então isso remete uma vez mais para uma teoria da liberdade como autodeterminação e, portanto, da associação não só da liberdade à igualdade, mas da liberdade à responsabilidade também. Pedro, 30 segundos, se quiser, para a defesa da honra. Sinta-se livre para entrar na discussão, mas eu tinha aqui uma pergunta mais prosaica para fazer e faço já tudo junto, que é, um socialista olha para a liberdade de forma diferente de um liberal, de um comunista, de um democrata cristão, ou estas classificações não têm nenhum sentido quando aplicadas àquilo que estamos a falar? Bem, então já lá vou só para clarificar uma coisa que tem a ver com a mercadorização. Eu acompanho a ideia de que o processo de mercadorização das relações sociais foi um mecanismo muito poderoso de garantia de liberdades, desde logo as liberdades civis, porque destruiu e desmantelou relações sociais anteriores que eram muito menos igualitárias. O que eu estava só a chamar a atenção é que nesse processo de mercadorização ocorreu aquilo que é conhecido como um mecanismo de desenraizamento social da economia, que deixou de ser regulada pelos mecanismos de proximidade, ao mesmo tempo que o Estado falhou na capacidade de regular o mercado. E, de certa forma, o primeiro momento de quase colapso da modernidade, com o Holocausto, é também fruto, e com a Revolução Soviética, é também fruto desse falhanço do desenraizamento social da economia. Era só isso que eu estava a chamar a atenção. E, posteriormente, há um processo de remercadorização que nos tornou, ao mesmo tempo, mais livres e mais iguais. Quanto à pergunta do olhar diferente, consoante a visão política sobre a liberdade e a igualdade, isso parece-me que sim, há um grau diferente. Mas eu tendo a achar que o Miguel sublinhou a importância de termos esta discussão, porque se não as tivermos, temos consequências que depois somos confrontados com a ausência da discussão sobre a liberdade. Eu acho que o entendimento partilhado sobre algum chão comum, quando discutimos estas questões da liberdade, na democracia liberal, está mais ou menos consolidado e muitas vezes esta discussão serve para evitar termos outras. Se eu puser a questão, em Portugal, qual é a principal ameaça à liberdade? Se calhar temos respostas diferentes. Já vamos a isso, muito rapidamente. A minha resposta é muito clara. É termos um número muito grande de pessoas, cerca de 20 e tal % dos portugueses, que vivem com menos de 400 euros por mês. Isto é uma forma concreta de dar resposta a uma pergunta que pode ter contornos às vezes mais abstratos. Essa é a principal ameaça à liberdade em Portugal. Não é um problema dos mecanismos de controle, das regras, do Stuart Mill, do Tocqueville, não, é mesmo isto, são os 400 euros por mês. E muitas das vezes o que eu temo é que esta discussão, que é cíclica, mais ou menos sempre igual, com os mesmos parâmetros, é uma forma de evitar ter uma outra discussão que, a meu ver, é mais importante numa democracia liberal, que é a questão da igualdade, estando resolvidos os problemas dos direitos civis e políticos, sendo que eu também concordo, provavelmente temos que há um problema de pluralismo, mas isso é uma outra coisa. Mas a principal ameaça à liberdade está mesmo nos 400 euros por mês e não naquilo que se passou na Revolução Francesa, ou o que diz o Tocqueville, ou o Isaiah Berlin, ou tudo isso. Acho discussões muito interessantes, mas pouco produtivas, sou muito sincero. O título deste painel é mesmo este, Livres e Iguais. Eu dou um salto tremendo para
para a atualidade, para a intervenção da Troika, para a falência das finanças públicas portuguesas, para o tal mundo dos 400 euros por mês e também para um mundo em que o Estado Social, nos seus 3 pilares, na segurança social, na saúde e no ensino, parece a algumas pessoas como estando em desagregação, para lhe perguntar, embora me parece que essa resposta estava implícita naquilo que estava a dizer anteriormente, se Portugal, ao fim destes 2 anos e meio, 3 anos, está menos livre do que era. Ou se estamos hoje mais responsáveis e estamos em condições de ser mais livres daqui para a frente? Pois, não sei, quer dizer, não gosto muito de um discurso moral da responsabilidade para falar destas coisas. Do ponto de vista material, estamos menos livres. Mas eu devo dizer que há uma coisa que... E do ponto de vista da consciência coletiva em relação à forma como exercíamos a governação de Portugal... A consciência coletiva é uma coisa múltipla, cada um tem a sua consciência individual e a consciência coletiva, de certa forma, é a soma dessas consciências individuais, ou pelo menos agregadas. Mas a única coisa que queria chamar a atenção, uma coisa sobre isso, que é o seguinte... Talvez uma das coisas que seja também uma ameaça à nossa capacidade, por exemplo, de resolver o problema das formas mais severas de pobreza, é disso que estou a falar, que essas é que são, de facto, um mecanismo de privação de liberdade, e acho que isso é preocupante, e não apenas o padrão das desigualdades, mas as formas mais severas de pobreza. O que me preocupa aí é a instabilidade. Eu acho que a instabilidade nas políticas é também uma ameaça a isso. Porque nós, apesar de tudo... E essa instabilidade é culpa do sistema partidário? Não, quer dizer, para já, há uma coisa que convém, nós temos sempre presente, Portugal, apesar de tudo, já não é um país pobre, há bastante tempo, mas é um país com demasiados pobres. Também, apesar de tudo, nas últimas 2 décadas, a partir da década de 90, com os primeiros reflexos de adesão, conseguiu minorar o problema da severidade da pobreza e teve resultados positivos e encontrou caminhos mais ou menos partilhados de qual era a natureza das respostas que devia dar ao problema da sua pobreza extrema. O que me preocupa é a forma como o radicalismo ideológico levou a suspender bons princípios nas políticas. Agora, o que é que explica essa instabilidade? Bem, nós temos, de facto, genericamente, uma tradição de muita mudança nas políticas públicas. Mudam muito quando mudam os governos, mudam muito quando muda o ministro dentro do mesmo governo, muda muito quando muda o secretário de Estado dentro do mesmo governo. Isso tem a ver com uma relação entre os partidos. Nós temos pouca tradição de coligações e os países que têm mais governos de coligação e com capacidade de compromisso e diálogo tendem a estabilizar também mais as suas políticas públicas. Portanto, nós se calhar temos um problema na resposta a esse mecanismo produtor de menos liberdade, que são as desigualdades extremas, porque mudamos muitas políticas e porque, de facto, nos últimos anos, interrompemos uma trajetória e agora estou apenas a falar deste lado do combate à pobreza, seja através do combate ao abandono escolar precoce, seja na qualificação dos ativos, seja na seletividade das prestações sociais para os idosos e para os adultos em idade ativa de mínimos sociais, nós interrompemos uma trajetória que estava a dar bons resultados e isso não tem nada a ver com nenhuma discussão sobre a liberdade dos clássicos ou dos modernos. Miguel, quer entrar nessa discussão mais prosaica, eu não diria dos salários de 400 euros por mês, mas dos salários milionários de 1.000 euros, quer entrar nessa discussão e fazer a ligação à liberdade e àquilo que é a liberdade. Bem, sobre a questão dos salários milionários, não há como contestar a ideia, que aliás também já é uma ideia muito antiga. Às vezes a gente pensa que está aqui a pensar coisas muito originais e muito novas. Na verdade, as coisas foram pensadas de uma maneira mais profunda há uns 100 ou 200 anos do que agora. Por isso é que é importante às vezes ser historiador. Mas é uma reflexão já muito antiga de que sociedades como as nossas, que se revêem em valores como a liberdade, a igualdade e a igual dignidade de todas as pessoas, é uma questão que não se falou aqui e era importante. Acho que o Pedro confunde um pouco esses 2 planos, mas tudo bem, podemos adiar isso mais para a frente. Que há níveis de desigualdade que são socialmente desestruturantes da sociedade em que nós queremos viver. Eu acho que, em muitos casos, nós já passámos esse limite. Não estou a dizer aqui em Portugal, nem acho que Portugal seja o caso mais evidente. Acho que há outras democracias no Ocidente onde isso está a verificar-se com muito mais acuidade. Por esta razão,
se nós queremos constituir uma comunidade política de seres livres e iguais, que se reconhecem a si próprios como livres e iguais, isso supõe um mínimo de comunicação entre as pessoas. Isto é, que a sociedade é a mesma. Claro que há diferenças, haverá diferenças culturais, religiosas, de opinião, políticas e por aí adiante. Mas que a sociedade é a mesma unidade. Não tem que ser uma unidade orgânica, mas tem que ser uma mesma unidade. A partir do momento em que nós passamos um determinado limite, eu acho que no setor financeiro internacional passou-se esse limite há algum tempo, mas não foi só no setor financeiro. Há outros aspectos da atividade das pessoas para os quais nós somos muito mais tolerantes. Eu assisto com muito menos regularidade à indignação perante os salários de desportistas e artistas que têm o mundo global como seu mercado e que oferem, para todos os efeitos, rendimentos que extravasam até a capacidade de imaginação dos cidadãos comuns. Agora, que há limites para o que uma sociedade democrática pode tolerar em termos de desigualdades materiais, isso não tenho qualquer dúvida. Agora, sobre a questão que foi colocada ao Pedro, já agora também queria dizer qualquer coisa sobre isso. Bem, evidentemente que eu discordo do diagnóstico que o Pedro fez relativamente às políticas públicas. Acho que nem sequer tem bem a ver com a discussão que a gente está a ter aqui, mas já que ele também as mencionou, eu também menciono a minha discordância. Achei curioso que ele não tivesse referido que um colapso financeiro como nós sofremos em 2011 é, de facto, a pior coisa que se pode fazer no combate à pobreza e no combate às desigualdades. Acho que toda a gente já percebeu isso também e valia a pena para registar isso quando se faz um diagnóstico dos últimos 15 ou 20 anos. Mas sobre a questão do modo como o país respondeu a esse colapso financeiro, à Troika, ao programa de ajustamento. Houve um aspecto da liberdade coletiva, porque eu não acho que existe que a consciência coletiva seja simplesmente um somatório das consciências individuais. Isso é uma concepção tipicamente liberal e eu até diria tipicamente neoliberal. Acho que existe mesmo uma consciência coletiva que nos define como povo. Podemos depois discutir quais são as suas fronteiras, mas ela existe. E nós não nos referimos aqui a um aspecto da liberdade, que é a liberdade externa, a nossa afirmação de liberdade nacional. Muitas vezes, nós interpretamos os últimos 3 anos, e eu percebo porque é que se interpreta assim a situação dos últimos 3 anos, como uma restrição brutal, uma negação até da nossa liberdade coletiva, para decidir o nosso destino. Mas vejam que as coisas podem ser vistas de uma perspectiva completamente diferente. Aquilo que se fez, quer se concorde com as políticas setoriais, quer não se concorde, agora não é esse o meu ponto, fez-se em nome da manutenção de Portugal na zona euro. Não vamos falar da União Europeia, mas pelo menos da zona euro. Essa foi uma escolha que se ofereceu ao povo português. E que o povo português fê-la através dos seus representantes. Mas que os seus representantes, podemos também anuir, que estavam, de facto, a representar a vontade maioritária das pessoas, que era manter-se na zona euro. Claro que depois há uma discussão sobre os meios, uma discussão sobre os métodos. Mas essa era a escolha. Nesse sentido, nós fizemos uma escolha que não tem outro modo de ser caracterizada senão como uma escolha livre. Porque nós tivemos uma alternativa. Aliás, está consagrada no Tratado de Lisboa. Nós podemos sair da União Europeia. Nós podemos sair da zona euro. E, nesse sentido, nós fizemos uma escolha livre enquanto unidade coletiva. Agora, claro, isso abre discussão sobre os meios. Se fizemos a mais, se fizemos a menos, se fizemos bem, se fizemos mal. Certo. Mas no que diz respeito à escolha coletiva enquanto tal, nós fizemos uma escolha livre. Entre aqui a fronteira entre o Pedro Adão e Silva, socialista, mas eu sou um socialista e o Miguel Macedo. Morgado. Miguel Morgado. Macedo não. Assessor, que por acaso é assessor do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, está aqui feita, digamos, a linha divisória. Eu voltava à história. E deve ser a única pessoa independente que está. Mas eu também sou independente. Também penso para a minha própria cabeça. Eu voltava à história enfim, não sei se isto é relevante, mas na Idade Média partiam daqui os cruzados para irem converter livremente os infiéis à nossa religião. Agora assistimos a uma outra espécie de cruzados que vão para essa religião pensando que no futuro nos virão converter a nós. O que é que isso nos diz sobre o atual estado da liberdade na União Europeia? No mundo ocidental, de uma forma geral. Antes de falar do choque das civilizações, que é uma expressão que eu detesto, eu gostava, de facto, de tomar aqui partido. Não é? Sendo totalmente independente, eu tomo partido, do ponto de vista da abordagem, parece muito mais... Peço desculpa, só temos 1 minuto antes de passar às questões da plateia. Muito bem, mas isto é muito simples. Eu acho que é muito mais
produtivo do ponto de vista da discussão ancorar esta mesma discussão em realidades históricas e sociológicas, insistindo na ideia de desigualdade, do que fazendo apelo a programas que tentem estabelecer uma determinada ordem. Não é? E penso que a clivagem aqui assim entre o Pedro e o Miguel foi exatamente esta mesma clivagem, e eu não tenho dúvidas em insistir na necessidade de um melhor conhecimento, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista sociológico, desta sociedade que nos rodeia, e que é uma sociedade, digamos assim, de profunda desigualdade, e foi exatamente por isso que eu, digamos, para não extremar aqui assim as posições, comecei por dizer que a política do Aristóteles começa pela naturalização da escravatura enquanto forma por excelência de negação da liberdade e enquanto forma por excelência, digamos, de apresentar as desigualdades. E nós ainda não conseguimos sair, ainda não conseguimos resolver este mesmo problema, não é? E é em função desse mesmo problema que os projetos fundadores da modernidade se organizam. É evidente que não dão todas as receitas, que não dão todas as fórmulas, digamos assim, para que políticas públicas derivadas de ideais de igualdade, de liberdade, de progresso e de dignidade façam valer essa sociedade mais justa. E nós sabemos o quão difícil isso é, mas eu não sou dado à futurologia e, portanto, ficava-me por aqui. Isto em relação a este mesmo debate. A sua questão? Sobre os novos cruzados. Os jihadistas. Sabe que eu gostaria de dizer duas coisas a esse respeito. Uma que esteve aqui totalmente ausente e que fere a minha consciência profundamente feminista. Somos 4 homens que estamos aqui, frente a uma audiência, isto é de uma violência extrema e não é valorizador... Somos todos inocentes. Não, isto tem que ser dito, não é? Tem que ser dito porque eu acho que Portugal, a esse respeito, é um país muito atrasado e quando falamos de desigualdade, nós temos de falar de desigualdades em termos de raça, de classe e de género. E, portanto, há qualquer coisa aqui, de um ponto de vista pedagógico, pelo menos no meu entendimento, que falha, e não vou ironizar, quero dizer, acerca disto, porque eu também não gosto de bailes de bombeiros, não é? Com todo o respeito pelos bombeiros, mas não vou ironizar acerca disto. Em relação ao choque das civilizações, o pouco conhecimento que eu tenho do mundo muçulmano faz-me dizer que é uma civilização de grande tolerância. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em embarcar, sobretudo num minuto, em discussões, mesmo do ponto de vista histórico, que assentam nessa ideia errada de um choque de civilizações. Tenho muita dificuldade. E, portanto, como só tenho um minuto, fico-me por aqui e fico-me, digamos assim, pelo elogio da tolerância das sociedades, digamos, do Islão. Mas já agora, o desafio de João Marcelino é muito interessante, porque, independentemente do que é que nós achamos sobre as sociedades muçulmanas, e eu concordo consigo, sobre elas no caráter geral e a rejeição do choque das civilizações, nós sabemos que há pessoas, muitas pessoas, que vêm até de sociedades democráticas livres e iguais, algumas delas muito prósperas, que conscientemente recusam a liberdade como ideal organizador das suas vidas individuais e como ideal organizador de uma comunidade política. E nós temos que confrontar esse facto. Eu acho que este desafio também não pode ser simplesmente ignorado. E não é uma novidade histórica. E não é uma novidade histórica, claro que não. Ficam, portanto, aqui pistas para as perguntas que eu espero que nos próximos, já não são 15 minutos, são cerca de 12 minutos, venham da plateia, muito sintéticas. Eu pediria apenas uma simples legenda de um nome, talvez a profissão e quem é que se dirige a pergunta aqui, não é na mesa, mas no banco. Portanto, os microfones a funcionar na sala. Está ali um senhor já e outro lá em cima também. Muita desculpa por ir intervir, o meu nome é Carlos Vaz, mas aprendi uma vez que vir a uma reunião destas em que se pode falar entre a muda e sair calado era a mesma coisa que não ter vindo cá. Portanto, vou falar. E vou começar por dizer o seguinte, eu não digo discordo. Mas este tempo é muito escaso, okay. Eu pediria que fizesse uma pergunta... Eu só queria falar sobre o seguinte, então.
numa dimensão da liberdade. A liberdade condicionada. Eu tenho liberdade de votar, tenho mais de 8 anos, simplesmente vou votar em quem? Se não me revejo em nenhum dos partidos que estão a votos. Como é que eu faço? A pergunta é para quem? Para todos. Muito rapidamente. Pedro. Há sempre uma possibilidade, que é formar um partido. Podemos resolver o problema do lado da oferta, não é? Miguel? Sim, eu acho que o direito ao voto não está separado dos outros direitos políticos que nós temos. Por vezes as escolhas podem não ser interessantes. Agora, a possibilidade de escolher está lá. Quer dizer que hoje pode não ter por onde escolher, mas desde que esteja reservada a possibilidade de escolher amanhã, e amanhã encontrará, de facto, uma resposta às suas preocupações e às suas prioridades, aos seus propósitos, nesse sentido não pode deixar de se considerar livre, politicamente. Diogo, não diga que é tão livre que não vota. Eu faço minhas as palavras do professor Morgado. Outras perguntas? Lá em cima também havia um senhor. Lá, faz favor. Haverá mais perguntas também? Ali também, uma senhora. Bom dia, meu nome é Nuno Silva. Eu tinha várias perguntas, mas não sei se me é permitido uma para cada um dos membros da mesa. Exato. A primeira pergunta é para o professor Pedro Adão e Silva. E a minha questão é, nestes debates sobre liberdade, muitas vezes tenta-se dizer que a liberdade e a igualdade estão relacionadas. A minha questão é, não é atualmente a busca da liberdade uma procura também por ser diferente, ou seja, por não ser igual dos restantes? E a segunda pergunta é para o professor Diogo Ramada Curto, que disse que o conceito de liberdade era um conceito adquirido, um direito adquirido ao longo dos tempos. Nos dias de hoje, o conceito de liberdade, e uma vez estamos numa sociedade em que impera o direito, não é muito mais um direito merecido do que um direito adquirido? Muito obrigado. Pedro. Se nós pensarmos do ponto de vista individual, sim, quer dizer, essa busca da diferença, da diferenciação, do contraste com o outro. Eu aqui estava a pensar mais do nosso ponto de vista coletivo enquanto sociedade. Eu não respondi à pergunta do objeto, qual era a outra? Era o objeto e do 2 mais 2, 4, era objeto e era outra coisa, não é? E um livro. Eu não respondi porque exatamente percebi que havia ali uma tensão que eu não era capaz de superar entre aquilo que é a liberdade para mim enquanto indivíduo, e que tem a ver com esse contraste e com essa diferença, e aquilo que eu acho que é expectável num debate que ainda assim é no espaço público sobre o futuro da liberdade e a igualdade como este que aqui estamos a ter. Eu tenderia a escolher uma coisa se pensasse enquanto eu e outro objeto e outro símbolo se estivesse a pensar enquanto nós. E a questão está sempre presente, essa questão do eu, da diferença e do nós. Eu, num debate público, tendo a valorizar a questão do nós. A pergunta não é dirigida a mim, mas só para acrescentar aqui uma coisa que o Pedro disse. A maneira como formulou a pergunta, parece-me que a resposta é, com muita confiança nós podemos dizer que a resposta é não, isso ainda é uma questão de igualdade. Porque a diferença, tal como parece que você está a interpretá-la, que acho que também é a maneira como nós estamos a interpretá-la, é as diferenças entre pessoas numa sociedade democrática normal, digamos assim. Não as diferenças do livro 1 da política de Aristóteles entre senhores e escravos. Não é? Estamos a falar de diferenças desse tipo, uns tipos que gostam mais de uma comida, outros que gostam mais de uma religião e por aí adiante. Nesse sentido, veja bem o que é que está em causa aqui do valor da igualdade. É a igual consideração que merecem todas as diferentes concepções de felicidade que os indivíduos constroem para si. Todas elas merecem a mesma consideração por parte de todos os outros concidadãos, do Estado, das leis e por aí adiante. Por isso acho que ainda estamos a falar de igualdade aí. De liberdade e de igualdade. Não, eu acho que tem razão. Eu acho que, digamos que a noção de liberdade como direito adquirido é um processo, digamos assim, não é algo que esteja historicamente consolidado. Aliás, toda esta nossa discussão serviu para demonstrar precisamente essa ideia de movimento e essa ideia, digamos, de uma liberdade a conquistar, nomeadamente, através de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Penso que foi essa a grande lição que retirámos todos daqui. Não é? Uma pergunta agora de uma senhora, portanto, isso fica completamente equilibrado.
tarde, meu nome é Sandra Ribeiro e a pergunta é a seguinte: eu concordo efetivamente que, passadas essas revoluções e essas conquistas históricas, neste momento, e sobretudo no Ocidente e em Portugal, nós temos de conquistar a liberdade económica. Nós somos um dos países mais desiguais da Europa, portanto, enquanto as pessoas forem pobres, não podem ser livres. Mas há uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é a liberdade de opinião. Será que nós aqui temos a liberdade de opinião, mas no momento em que entramos numa empresa, entramos num partido político, em qualquer estrutura hierarquizada da sociedade, teremos nós liberdade de opinião, uma vez que temos que obedecer a uma determinada hierarquia? A pergunta é para quem? É para quem quiser responder. Talvez o Pedro, que está mais ligado a este meio da comunicação, o que é que pensa disto? Eu não me queixo, do ponto de vista da liberdade. Ainda não se queixa? Não tenho razões nenhumas de queixa do pluralismo e da liberdade de expressão, pessoalmente. Mas acho que colocou dimensões que são, de facto, muito desiguais do ponto de vista do problema. Eu preocupa-me muito mais a ausência de liberdade no mundo do trabalho do que a ausência de liberdade num partido. No sentido em que uma organização como um partido, quer dizer, uma lei de ferro, precisa de algum tipo de disciplina para funcionar, e para funcionar como organização. O que me preocupa, de facto, é outra dimensão, nós sermos muito pouco livres no contexto do mundo do trabalho. Acho que isso é um problema seríssimo, que, aliás, se tem agravado. Do ponto de vista das organizações partidárias e políticas, quer dizer, eu diria que é um pouco da vida, é da natureza delas. Não sei se o Miguel ou o Diogo querem acrescentar algo. Não, eu acho que esta questão é extremamente pertinente, e é extremamente pertinente numa sociedade, se calhar, como a nossa. Não quero estar aqui assim a fazer a sociologia espontânea das instituições, mas as instituições, as empresas e também a própria academia, claro que condicionam, claro que impõem formas de censura e de autocensura. Nós que trabalhamos, digamos assim, o nosso ofício é dentro da academia, sabemos todos como é que determinados processos, por exemplo, de normalização da ciência, nomeadamente das ciências sociais, têm implicações do ponto de vista da criatividade e do lançamento de projetos individuais. O confronto, digamos, com aquilo que se julga ser economicamente rentável. Não é só isso. E não é só isso, não é? Este é apenas um exemplo entre muitos, não é? A ideia, digamos, de que em instituições pouco sedimentadas institucionalmente, o peso, digamos, das clientelas e do modo como o poder, digamos assim, do patrono dessas clientelas pode condicionar programas de investigação, para falar daquilo que eu sei um pouco mais. O pequeno riso até relativamente a projetos que possam, por exemplo, envolver questões de género, para não dizer também questões acerca do racismo ou questões relacionadas com a desigualdade, digamos assim, social, no interior, digamos assim, de determinados círculos. Todas essas formas de censura, em muitos dos casos mais discretas, mas mais eficazes, são algo com o qual nós nos debatemos. Eu posso dizer alguma coisa sobre isto? Eu concordo. Eu também gostava, mas não fui convidado para o painel. Que nós temos que a liberdade de opinião, tal como todas as outras liberdades, estão sempre sujeitas a ameaças e perigos. Eu acho que ninguém deve ter ilusões quanto a isso. Acho que há, nas nossas sociedades, em Portugal e fora daqui, noutras democracias ocidentais, em certas circunstâncias, severíssimas restrições à liberdade de opinião, à liberdade de investigação, liberdade de pensamento. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Só mais 2 pontos. A questão da restrição à liberdade de opinião não vem só do problema colocado pela hierarquia, mas este também, que é um problema muito antigo, que é o problema da ausência de hierarquia, de uma opinião uniforme e massificada contra a qual o indivíduo dissidente nada pode. Esse também é um problema grave que continua presente entre nós. Só mais uma coisa. A liberdade, eu disse que estava associada à igualdade, à racionalidade, à dignidade e à responsabilidade. No caso da liberdade de opinião, uma discussão teria de ser a ligação entre a liberdade, neste caso da opinião, e a verdade. Temos 1 minuto e 18 segundos, voltamos à normalidade e encerra aquele senhor lá em cima. A normalidade de género. Aqui. Bom dia, o meu nome é Vítor Brás, sou engenheiro eletrotécnico e gostei muito quando o tema foi para a liberdade, quando ganhamos 400 euros por mês. E nesse sentido gostaria que falassem um pouco acerca da liberdade e da globalização.
quando um Estado, por exemplo, não tem liberdade de ter uma política fiscal, quando as empresas do Estado, num Estado, sofrem com a dimensão de de países muito mais fortes. Muito obrigado e bom dia. 400 euros é consigo? Está ali o relógio com 42 segundos. Temo bem que essa pergunta tenha de ficar para o encontro do ano que vem, porque não é possível responder. É evidente que essa é uma questão central, é a forma como o controle dos Estados e os Estados como elemento de regulação e de soberania perderam poder. Nós ganhámos alguma coisa com a desterritorialização da soberania, nomeadamente na União Europeia, mas perdemos e temos perdido mecanismos muito importantes para, de facto, regular os mercados, o mercado de trabalho e os rendimentos, tudo isso, mas é demasiadamente complexo para em 8 segundos responder. E eu não tenho liberdade para mais nada, a não ser dizer que vamos fazer agora, a sessão termina aqui, vai-se fazer uma sessão, uma pausa para o almoço, e o almoço é servido na tenda e que a sinalética é demasiado evidente para que alguém falhe o repasto. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo.